Oi pessoal, vamos começar hoje mais uma das nossas videoaulas dos nossos cursos profissionalizantes Jumper, que é a professora Juliana com vocês. Qualquer dúvida vocês podem estar perguntando no grupo, no particular. Vocês podem ficar livre para vocês perguntarem o que quiserem, tirem todas as dúvidas, tá bom? Então hoje a nossa aula vai ser a continuação da nossa aula anterior, sobre ferramentas de qualidade. Vocês vão observar que na aula inteira a gente vai ter os nossos slides aqui com ferramentas, porque realmente seriam como ferramentas cada passo a passo que a gente vai ter na nossa aula de hoje. Cada dica, cada explicação seria como se fosse uma ferramenta para vocês estarem usando no dia a dia de vocês. Então vamos lá, vamos prestar atenção, né? Eu sei que tem alguns assuntos que são mais difíceis, são mais chatinhos às vezes até, mas é importante, de extrema importância, vocês adquirirem esse conhecimento. Vocês podem pensar assim que não vão utilizar muitas vezes no dia a dia, mas vocês vão utilizar sim. Então, a gente vai iniciar hoje a nossa aula sobre ferramentas de qualidade, parte 2. Ela vai ter ainda continuação essa aula, a gente vai ter mais uma aula sobre esse assunto. Aí depois a gente vai dar continuidade em requisitos básicos para um bom atendimento, tá bom? Então, vamos iniciar a nossa aula sobre ferramentas de qualidade. Na nossa aula anterior, a gente tinha mencionado para vocês os 6 M's, né? Então, hoje a gente vai especificar e aí vai passar explicado bem certinho para vocês o que seria esses 6 M's. Então, o diagrama de Ishikawa é constituído por 6 elementos principais e todos começam com a letra M, por isso que eles são os 6 M's. Eu tinha falado para vocês, né, do diagrama de Ishikawa na aula passada, que seria como se fosse uma espinha de peixe, né, onde a linha principal seria o problema e cada linha da espinha de peixe seria um M, que seriam ferramentas que a gente poderia estar utilizando para solucionar esse problema, para descobrir a origem do problema, que a gente poderia estar fazendo uma investigação dentro desses 6 quesitos, dentro desses 6 M's, para estar localizando a origem do problema, tentar solucionar ele, né? Ou evitar que ele venha a acontecer novamente. Então, a gente vai especificar hoje bem certinho quais seriam esses 6 M's. Então, o primeiro, né, dos 6 M's seriam máquinas, equipamentos. Então, mesmo que as máquinas e equipamentos eles sejam iguais, eles podem sofrer desgastes. Como assim? Vamos supor, a gente tem vários equipamentos dentro, né, da recepção, ali no local da recepção onde vocês vão ficar. Todos eles são novos, todos eles foram comprados juntos, porém a forma de uso que cada um vai fazer é diferente. Vamos supor, alguém digita mais forte, alguém tem mais cuidado com o mouse, não derruba tanto, com tanta frequência. Então, cada um tem um tipo de cuidado com aquele equipamento. Lógico que muitas vezes não depende também apenas do cuidado, né? Muitas vezes acontece, né, de um equipamento vir já com algum defeito pré-fabricado, digamos assim, de fábrica. Mas geralmente, né, se ele está tudo ok, então é devido aos cuidados. Mas vamos dar mais um exemplo também. Vamos supor que o primeiro computador da recepção, ele fica conectado diretamente ao cabo da rede da internet. Os demais funcionam por Wi-Fi. Então, lógico, né, a gente nos dias de hoje, que a gente já está todo mundo acostumado a utilizar a tecnologia, a gente sabe que o computador que vai ficar direto, né, com o cabeamento da rede é o que vai ter menos oscilação na internet. Então, isso também pode ser um exemplo de problemas de equipamentos de máquinas, vamos supor, porque os equipamentos Wi-Fi, se eles tiverem alguma oscilação na internet, e aquele que vai estar direto conectado na rede, ele vai ser o último que, né, não vai funcionar, digamos assim, não vai se conectar.
um dos exemplos. Então a gente pode incluir aí vários exemplos, né, de equipamentos para vocês terem essa noção. Então, dentro dos 6Ms, um dos problemas que a gente havia mencionado são problemas de máquinas e equipamentos. Então a gente pode estar de olho para ver o que está acontecendo. Se muitas vezes é o programa daquele computador que não foi atualizado, se ele está conectado direto à rede e os demais não, ou se teria como solucionar os demais conectando ou melhorando o sistema de internet. É um exemplo do que vocês mais ou menos vão estar utilizando no dia a dia de vocês. Agora a gente vai passar para o próximo passo, que seria o M de métodos, processos. Então, esse M, ele também é uma das ferramentas que a tecnologia utilizada pode provocar variações nos produtos produzidos. Vocês não vão estar produzindo produtos, vocês vão estar prestando um atendimento, fazendo uma prestação de serviços, digamos assim. Então, esse método, né, que vocês vão estar utilizando, ele também pode sofrer uma variação, né? Se alguém consegue, vamos supor, passar no sistema todos os dados antes do que o outro, né? Se o sistema dele também está mais atualizado do que o outro, então tem que estar de olho também no método que está sendo utilizado para estar fazendo esse atendimento, né? Se ele está indo, tipo, às vezes, num sistema que ele consegue utilizar esse sistema de uma forma mais coerente, mais rápida, ou se ele está utilizando um sistema diferente dos outros. A gente tem que ter sempre de olho, né, nesses métodos que cada um escolhe para fazer, para ver se ele realmente é o mais eficaz, que é o que vai dar também um resultado no final do dia, né? Parece que pode ser pouco tempo, mas um pouquinho de tempo que você perde com cada um no final do dia, às vezes seriam 3 ou 4 pessoas que vocês poderiam estar atendendo a mais. Esse é um exemplo de método. A matéria-prima, insumos. Matéria-prima é todo o produto final. Então, todo o resultado, né, eles podem sofrer nas suas características se os processos, os métodos não estiverem corretos. Então, o que isso quer dizer? Vamos supor, a matéria-prima é o produto final. Vamos supor ali o robozinho, né? O processo dele ficar inteiro, ele inteiro seria a matéria-prima, um robô. Ele separado por peças, ele estaria ainda em processo, né, de montagem. Se dentro desse processo ele sofrer alguma variação que não fique totalmente correto, ele não vai funcionar bem. Então, mesma coisa, vamos supor no trabalho de vocês. Se dentro do processo, né, de ali, vocês, o primeiro atendimento ali na frente, vocês vão estar cadastrando os dados, vamos supor, dos pacientes, para passarem, para fazerem os exames. Quando eles forem chamados para fazer o exame, vocês já deixaram pronto o cadastro dele, né? Quem vai atender eles lá dentro vai digitar o nome deles e já vai estar aparecendo pronto, digamos assim, tudo o que ele vai fazer, os dados do paciente e tudo mais. Então, se dentro desse passo a passo, dentro do que vocês vão fazer para passar para frente, tiver algum dado errado, pode ser que futuramente, quando sair o resultado do exame, se sair com algum dado errado e ele precisar desse exame, vamos supor, para levar no INSS e tudo mais, e tiver algum dado errado ali, pode ser que reclamem. Então, o produto final seria o resultado do exame. Se também, vamos supor, cadastrou o nome do exame errado, ele fez um exame errado, o exame errado seria uma matéria-prima que não ficou correta, certo? Então, a matéria-prima seria o produto final. A matéria-prima, dentro da área de vocês, laboratorial, seria o resultado dos exames. Então, todo o passo a passo que vocês vão estar fazendo para o resultado desse exame, ele é de extrema importância para que no final saia o resultado correto, né? Que tenha
um resultado de exame de qualidade. Claro que dentro desse passo a passo tem coisas que não vão depender de vocês, mas a parte de vocês, se vocês fizerem certinho, já é ali uma linha de montagem, digamos assim, que foi bem feita, que vai estar com, porque é para a matéria-prima no final ter um resultado satisfatório. Então, o terceiro M que a gente vai estar falando é o meio ambiente. O meio ambiente é o local, o meio de trabalho que vocês vão estar. Dentro do meio ambiente, a gente colocou aqui temperatura, umidade, luminosidade e radiação. São alguns dos processos que influenciam o produto final. Então, como a gente sabe, né, vocês vão estar dentro do laboratório. Dentro do laboratório tem várias amostragens e tudo mais que precisam de uma temperatura correta, né? Vamos supor, tem produtos que vão precisar ficar numa temperatura muito baixa para não perder, né, a sua composição química que tem que manter ela. A umidade também é um processo que influencia também. Vamos supor, vocês vão guardar várias documentações, né, tipo vários exames dentro de um local. Se aquele local tiver muita umidade, esse exame pode sofrer um desgaste, né? Pode mofar, pode, né, vir a ficar com uma aparência, né, como se tivesse molhado e tudo mais. Então, isso influencia também. Que pode gerar um problema que está dentro dos 6S, porque imagina você entregar um exame para a pessoa já com uma aparência de velho, né? Não tem como. A luminosidade. Se vocês estão precisando trabalhar ali, preencher formulários e tudo mais, e vocês não tiverem uma luminosidade correta, com o tempo também, né? Vocês podem preencher alguma coisa errada, pode vocês sofrerem com o tempo também com problema de visão e tudo mais. Então, isso também é um problema do ambiente de trabalho. Radiação eu coloquei aqui, mas é só para poder passar um exemplo, né? Um dos exemplos para vocês de algo que influencia no meio de trabalho. Geralmente quem sofre, né, com a radiação são pessoas, né, que trabalham dentro de diagnósticos de imagem, e também um dos exemplos seria um piloto de avião, vamos supor. Ele sofre com a radiação solar. Então, isso influencia mais futuramente na saúde dele. Então, esses são um dos processos que influenciariam o produto final. Se não tiver a temperatura correta, vamos supor, o resultado do exame pode ser que dê alterado. A umidade também, a luminosidade e a radiação. Então, esses são os exemplos de como o ambiente de trabalho ele pode influenciar. Ou, né, nós podemos ter vários outros exemplos, né, como eu tinha mencionado para vocês na aula passada. Vamos supor, agora que a gente está chegando no verão, os motoristas eles têm mais perca de combustível agora no calor, porque todo mundo sabe que no calor se gasta mais combustível, né? Que dependendo da temperatura tem uma queima de combustível, e no calor geralmente essa queima é maior. Então, esses seriam alguns dos exemplos, né, de meio ambiente. A gente vai passar agora para o quarto M, que seria, no caso, vocês, que é a mão de obra. Então, o fator humano, a eficiência e performance de cada pessoa influencia no processo, depende de condições físicas e emocionais. Por que condições físicas e emocionais? Porque o fator humano, ele é o fator que ele sofre uma variação constante, né? Nem todo dia você está bem, nem todo dia você está, né? As pessoas estão felizes ou estão sem dor, né? Geralmente, né, um dia ou outro, as pessoas estão menos dispostas, ou estão com alguma dor, ou estão com algum problema que vão gerar, né, a condição emocional dela, digamos assim. Então, esse é um fator que também pode ser que gere um dos problemas dentro dos 6Ms, porque vamos supor, se um funcionário foi trabalhar naquele dia, ele estava com uma dor de cabeça terrível, uma dor de cabeça muito grande, e ele mesmo assim ele é dedicado, ele ficou ali o dia inteiro fazendo sua prestação de serviços dentro do local. Porém, devido à sua grande dor que ele estava, ele dentro do processo de trabalho ele errou alguma coisa e nem percebeu, porque ele estava com dor. Então, né,
podia ser que é uma eventualidade, digamos assim, uma coisa que aconteceu só naquele dia. Então, foi solucionado o problema, né? Então, aquele funcionário, né, errou em algum ponto porque naquele dia ele não estava bem. Então, o fator humano, ele é o fator que ele sofre essa variação, né? O condição, essa seria um exemplo de condição física, né? O exemplo emocional, às vezes ele pode, né, a pessoa ter terminado com o namorado, com a namorada e não estava muito bem, né? Então, esse é um dos fatores que influenciam muito na performance, né? Digamos assim, da forma que a pessoa vai trabalhar. Quando a pessoa, ela tá bem, tá satisfeita, ela não tá com dor, ela, claro que ela vai gerar um resultado muito melhor. Então, as pessoas, elas vão determinar também o processo dentro dos 6Ms. Se também, como a gente sempre fala, né, todo mundo manter a ética, manter, né, o ambiente de trabalho harmonioso, vai influenciar também na mão de obra, porque se alguém se sente excluído, não se sente bem dentro dessa equipe de trabalho, é um fator que vai influenciar essa pessoa no fator emocional. Então, se ela se sente excluída, não se sente bem dentro do ambiente de trabalho, também muitas vezes o resultado dela não vai ser tão satisfatório quanto poderia ser. Não que ela não vai ser eficiente, ela pode ser eficiente, mas muitas vezes, né, ela não vai gerar o processo, muitas vezes, podendo ali muitas vezes agilizar, porque ela já não vai querer muitas vezes passar algum dos seus trabalhos para outro colega fazer, porque vai pensar que ele não vai querer fazer. Então são vários fatores assim dentro do fator humano que podem influenciar, né, que a mão de obra pode influenciar algum dos problemas que venha a ter dentro dos 6Ms. A medição. Medição seria um controle, né? As falhas nos equipamentos em inspeção. A utilização inadequada dos equipamentos ou a aplicação incorreta de padrões de qualidades são alguns dos itens relacionados como medida que contribui. Então, assim, medição a gente colocaria assim, a gente já lembra de medida, né? E seria mesmo uma medida de controle, vamos supor assim. Se, vamos supor, esses equipamentos do laboratório, tanto da parte de vocês, uma impressora, vamos supor que precisaria para estar imprimindo as guias para encaminhamento para dentro do laboratório, não estiver funcionando correto, ela não passar por um controle de qualidade direto para ver se o túnel dela está deixando as coisas impressas com manchas, né, ou está deixando com falhas. Então todas essas coisas estão dentro dos problemas, porque se deixa falhado, não escreve um nome, vamos supor, de um exame completo, e esse exame começa com uma letra que começa vários exames com essa mesma letra, né, não teria muito como quem vai estar fazendo esse exame estar adivinhando, ou se sai manchado também, né? Então essas seriam falhas de medição, são falhas que são que elas vêm a acontecer devido a uma falta de manutenção, digamos assim, a uma falta de manutenção, a uma falta de cuidados, né, dentro desses equipamentos, que teriam que ter uma inspeção diária, uma inspeção muitas vezes talvez semanal ou quinzenal, para que tudo esteja acontecendo corretamente, para que não venham a gerar o primeiro dos 6Ms, que seriam as falhas, né, em máquinas e equipamentos. Então a medição, ela nada mais é do que o controle de qualidade para que tudo venha a estar funcionando corretamente. Então, o diagrama de Ishikawa. Causas fundamentais. É preciso identificar no diagrama as causas que aparecem exercer um efeito mais significativo sobre as características de qualidade ou problema. Então, a gente passou os 6Ms, que são eles que compõem, né, que fazem esse diagrama de Ishikawa funcionar, digamos assim, para que a gente possa solucionar os problemas. E então, se vocês conseguirem perceber esses 6Ms que a gente passou, que seriam as máquinas, os métodos, matéria-prima, meio ambiente, mão de obra e medição, se vocês conseguirem perceber, sempre os problemas vão vir
dentro de um desses 6 M's. Então, sempre parar para pensar nos 6 M's e colocar ou tentar colocar esse problema dentro deles, que vocês vão ver que vocês vão conseguir identificar, vão conseguir achar a origem para estar solucionando ele. Investigação. Então, como que vocês vão, né, poder estar pensando, como que eu vou fazer isso? Então, vamos lá. Na investigação das causas podem ocorrer algumas coisas, digamos assim. Vamos ver o que pode acontecer. Então, podem cometer erros por achar que conhece a causa raiz do problema. Né? Muitas vezes podem pensar assim, o problema é esse computador, o computador tá ruim. Mas muitas vezes o problema não é nem o computador, muitas vezes é ele que não está recebendo um sinal de internet que ele teria que receber. Muitas vezes ele não foi atualizado, muitas vezes ele não tem defeito, ele só, né, não está com o seu devido funcionamento normal. Então, né, é uma das investigações, uma das coisas dentro da investigação, achar que sabe qual é o problema e às vezes o problema não é aquele. Investigação rasas das causas. Rasa seria assim, só foi lá, deu uma olhadinha, achou que era aquilo e pronto. Não foi mais a fundo, realmente não olhou direito para ver o que seria mesmo aquele problema. A análise, realizar análise de forma individual. Muitas vezes a análise ela deve ser feita de forma conjunta, porque cada um vai ter uma visão do problema e muitas pessoas vão saber de coisas que às vezes aquele que foi investigar não sabe. Então, não resolver todos os problemas, né, a analisar tudo sozinho. Essa seria uma das soluções de investigação. Então, não conformidades, né, que seriam os problemas. Essas seriam uma das causas de como vocês podem estar solucionando as não conformidades. Então, agora a gente vai passar para vocês deixarem, né, para fazerem as atividades do material didático de vocês. A gente vai continuar essa nossa aula, a aula que vem, e eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, podem me chamar. Beijo, ótima semana a todos.